Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui um pouquinho a respeito de pregação, o método de pregação. E você que é pregador, que está assistindo esse vídeo, que tem desejo de pregar, ou até mesmo você que já prega, tá? Vou te dar algumas dicas aqui para você não encontrar intempéries, encontrar dificuldades no seu caminho, tá certo? Vou estar trazendo aqui os 3 tipos existentes de pregação. Isso é importante, porque cada lugar que você vai, você tem que adequar o método de pregação para aquelas pessoas que interpretam o método de pregação. Eu vou estar explicando isso daí, tá certo? Aí alguém pode dizer meio assim, não, para pregar, o pregador não precisa entender os métodos de pregação. O pregador basta ter joelho no chão. Eu discordo de você, porque na verdade quem tem que ter joelho no chão são todos os crentes, na verdade, e não só os pregadores, tá certo? Isso vai te estruturar, isso vai te amadurecer e isso vai te auxiliar. Lembrando que o meu intuito aqui é ajudar, não é criticar. Se fosse para criticar, eu ficava calado. O meu intuito aqui é ajudar você, tá certo? Então vamos lá. Gente, eu vou estar explicando mais à frente o que é isso, mas a princípio existem 3 tipos de mensagem que os pregadores levam hoje em dia, tá certo? Eu não vou estar falando aqui se é errado ou não, eu vou estar falando o que acontece hoje. O primeiro tipo é a mensagem temática, e eu vou estar explicando o que é a mensagem temática. O segundo tipo é a mensagem textual, onde se faz aplicações alegóricas. Então a textual é a mensagem alegórica. Tá? Eu vou estar explicando também o que é isso. E a mensagem expositiva. O que é a mensagem expositiva? Eu também vou estar explicando o que é mensagem expositiva. Então temos 3 tipos de mensagem: temáticas, textual e expositiva. Tá certo? Então vamos primeiro para a mensagem temática. O que é uma mensagem temática? Veja aí na tela que eu vou dar um exemplo. Aí nós temos aí, né, a mensagem temática que se baseia-se no tema. Então você escolhe um tema para a sua mensagem. Hoje eu resolvi falar do céu, hoje eu quero falar do céu, hoje eu quero falar do inferno, quero falar sobre salvação. Então você escolhe um tema para a sua mensagem, que é qual? Os 2 caminhos, dei um exemplo, né? Os 2 caminhos, céu e inferno. Você pega um texto base, tá? Então você tem um tema. A sua mensagem vai girar em torno do seu tema. Então você tem lá 2 caminhos, céu e inferno. E você pega um texto base, Mateus 7, verso 13 e verso 14, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são o que a encontrem. Então você percebe aí que na mensagem temática você escolheu um tema que você quer falar. Aqui você pode falar sobre salvação, aqui você pode falar sobre condenação, céu e inferno. Na verdade é mais para salvação, né? Você expõe o céu e o inferno, né? Fazendo com que a pessoa entenda que existem 2 caminhos para ela. Tá? Se ela não se arrepender, ela vai para o inferno, se ela se arrepender, ela vai para o céu. Mas basicamente o que você vai buscar é a salvação. Então o que você faz? Você escolheu o tema que você quer. Você quer pregar sobre salvação. Então você lê apenas um versículo, tá? Um capítulo, um versículo da Bíblia, e a sua pregação não vai ser necessariamente, nós temos aí Mateus 7, 13 e 14, a sua pregação não vai se fundamentar em Mateus 7, 13 e 14. A sua pregação vai se fundamentar no tema que você escolheu, tá certo? E no tema que você escolheu, o que você pode fazer? Você pode ler esse texto e começar a discorrer sobre este assunto, tá? Olha, existem 2 caminhos para a gente, como está escrito aqui em Mateus 7, 13, em Mateus 7, 14, tá? Só existe 2 caminhos. Qual o caminho que você escolheu até hoje? Aí você pode ir incrementando mais textos aí, como nós vimos aí em Salmos 9, no capítulo 17, que diz: os ímpios serão lançados no inferno, e toda a gente que se esquecem de Deus. Está vendo? Aí você pode escorrer. Está vendo? Uma vez que você aceitou Jesus, agora você se esqueceu, você deixou Deus de lado, você está correndo o risco de perder a sua salvação. Percebeu que você não ficou agarrado em Mateus capítulo 7, no verso 13 e no verso 14? Por quê? Porque o que importa é o tema, é a salvação. Você quer falar sobre a salvação. E você pode escorrer mais ainda. Depois que você sair de Salmos 9, 17... Tá vendo? Quem se esquece de Deus está correndo o risco do inferno. E o que eu faço para me salvar? Você pega outro texto. Tá? Você pode fazer esse aglomerado de texto. Por quê? Porque o que importa é o seu tema. Aí você pode chegar lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Como que eu faço para me salvar? As Escrituras dizem, 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, para se salvar,
basta você aceitar Jesus como seu Salvador. Entendeu? É basicamente isso. Necessariamente você leu Mateus 7,13, 7,14, mas não precisa ficar em cima, discorrer do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, beleza? Nós temos a segunda mensagem, que seria a mensagem textual ou a mensagem alegórica. O que seria isso? A mensagem alegórica, gente, ela é bastante pregada, tá? Nos polos pentecostais. Por quê? Porque na mensagem textual, na verdade, a mensagem que a pessoa lê um texto e faz uma aplicação alegórica em cima do texto. Eu vou estar explicando isso. Vamos dar uma lida só basicamente para você entender? Então temos aí um texto, Lucas 7, de 12 a 13. Na verdade, ele vai ler Lucas 7, 11, que fala da história da viúva de Naim. Aqui eu só estou encurtando para você entender o que é uma mensagem alegórica. Preste atenção. Aí diz assim, né, no verso 12 e no verso 13. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho de sua mãe, que era viúva, e com ele uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu de íntima compaixão por ela, e disse, não chores. Então a pessoa vai fazer uma aplicação alegórica aí. Qual é a aplicação alegórica? O que seria essa aplicação alegórica? Ora, uma multidão, né? As escrituras dizem que uma multidão estava saindo com aquela mulher da cidade, e Jesus tinha outra multidão que estava entrando na cidade. Aí a pessoa fala bem assim, tá vendo? Jesus estava indo em direção àquela mulher, porque Jesus sabia o endereço daquela mulher, porque Jesus, quando quer abençoar, Jesus tem o endereço certo. E nessa noite Jesus resolveu te abençoar, porque Jesus sabe qual é o seu endereço, Jesus te conhece e tal. Isso seria uma mensagem alegórica. Por quê? Porque o texto em si, não estou falando que é certo ou errado, tá? Entenda. Estou explicando o que é mensagem alegórica. Porque o texto em si não diz que Jesus sabia o endereço daquela mulher. O texto diz que estava saindo a multidão e encontrou com Jesus na porta da cidade. É isso que o texto diz, tá? Aí você diz assim, não, mas eu li isso, mas faz sentido. Eu entendo que... Então, esse eu entendo que é uma alegoria. O que é alegoria? Os carros alegóricos da escola de samba é o quê? É carro fantasiado. Então a alegoria nada mais é do que uma fantasia. Você olha o texto e fantasia algo em cima daquele texto. Outro exemplo de alegoria é quando Jesus está caminhando em cima das águas, né? Jesus está caminhando em cima das águas para ir até os seus discípulos. Aí a pessoa pode fazer alegoria. Tipo assim, os discípulos as águas eram um problema, estava havendo uma tempestade. As águas eram um problema para os discípulos. Mas Jesus é tão poderoso que Jesus apareceu caminhando em cima das águas. E se as águas eram um problema, Jesus estava pisando em cima dos problemas. Porque Jesus é poderoso para pisar em cima dos problemas. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas isso não está escrito no texto. Só está escrito no texto que Jesus estava caminhando sobre as águas. Tá? Não está escrito no texto, as águas eram um problema e Jesus pisa em cima dos problemas. Isso não está escrito no texto, tá certo? E a mensagem alegórica, eu não estou falando que é errado, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tá? Principalmente no povo pentecostal, só prega a mensagem alegórica, não adianta. Se você for pentecostal, você tem que pregar a mensagem alegórica. Não adianta. Tá certo? Qual é o problema da mensagem alegórica? A mensagem alegórica ela passou a ser utilizada através de Orígenes. Alguns pais da igreja entendiam textos, né, de forma alegórica. Esse entender o texto de forma alegórica, entender o texto, para eles era entender o texto de uma forma espiritual. O problema é quando a alegoria foge muito do texto bíblico, e aí a pessoa pode acabar cometendo, sei lá, vamos chamar a pessoa de herege. Né? Uma vez eu vi um rapaz dizendo que a madeira na pregação, ele falou assim, que a madeira que Jesus foi crucificado era exatamente a madeira que estava da árvore do Jardim do Éden. Tipo assim, onde é que esse cara tirou isso? Isso não está escrito na Bíblia, cara. Entendeu qual o problema? Ele fez uma alegoria, beleza, mas ele se afastou demais da alegoria. Tá? Tenho um pai da igreja que chama Irineu de Leão, que ele sim fez uma alegoria. Ele falou bem assim que fez uma alegoria da cruz com o Jardim do Éden. Ele não falou que a madeira lá que Jesus foi crucificado era a árvore do jardim. Porém, Irineu de Leão fez uma alegoria. Ele fez uma alegoria falando assim que na cruz existia uma pessoa pendurada no madeiro e do lado dele existia dois pecadores. Fez uma alegoria que no Jardim do Éden também tinha uma árvore, um madeiro e tinha também dois pecadores. Isso daí Irineu de Leão fez, tá certo? Então tem que se tomar bastante cuidado com essa mensagem alegórica aí que pode fugir um pouco o texto.
Tem textos que não tem como. Por exemplo, você vai pegar um salmo que está se falando de combates, de guerras bélicas, que era daquela época, você vai ter que ser meio que obrigado a fazer uma alegoria para o povo entender alguma coisa. Mas o problema é fugir muito dessas alegorias, tá beleza? Então temos a terceira aí, que é a mensagem expositiva. Nós temos o exemplo de mensagem expositiva, vou te explicar. Preste atenção. 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 21, diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aí a pessoa fala bem assim, tá vendo? A gente tem que fazer o que é maluquice mesmo, porque Deus gosta, porque Deus salva a gente através dessa maluquice. A pregação expositiva, ela não vai agir de maneira alegórica, ela vai agir exatamente de maneira expositiva. Ela vai expor o texto. E o que esse texto quer dizer? Bom, na cidade de Coríntios, tá? Era uma cidade que era regida bastante pela filosofia grega, e até no próprio capítulo 1, né, da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, diz que a cruz era escândalo para o judeu e para o grego. Então o que estava acontecendo ali? Então a mensagem expositiva vai estudar todo o contexto para saber o que estava acontecendo. Por que Paulo falou isso? Né? Deus aprova salvar os crentes pela loucura da pregação. Ora, porque era uma cidade bastante filosófica. E a palavra da cruz era loucura tanto para o judeu. Por quê? Porque era loucura para o judeu. Porque os judeus esperavam um Messias bélico, um Messias que matasse e não que morresse. Então para os judeus era loucura e também para os gregos era loucura. Por quê? Porque você tem a epopeia da mitologia grega onde os heróis só vencem, onde os heróis combatem. Você tem Aquiles, você tem Odisseu, tá certo? Você tem Heitor, você tem Hércules. Então os camaradas, uma pessoa que salva alguém era uma pessoa forte, uma pessoa de poder. Então para os gregos, alguém que morreu na cruz, ser um salvador também era loucura para eles. Tá? Então eles estavam chamando essa mensagem da cruz de uma mensagem tola, de uma maluquice, sabe? De uma loucura. Então o que era loucura? A mensagem simples da cruz era uma loucura. Aí Paulo está dizendo, olha, é loucura para o judeu, é loucura para os gregos, mas o mundo não entendeu a mensagem da cruz. Mas para vocês que entenderam, essa é uma mensagem de salvação. É basicamente isso. Essa é a mensagem expositiva. Tá? Só uma dica aqui que eu te aconselho. Os polos que pregam muito as mensagens expositivas são presbiteriana e algumas igrejas batistas. Então preste atenção, você que é pregador, estou tentando te ajudar aqui, cara. Preste atenção aonde você for pregar. Se você for pregar numa batista que tem muito, tenta, sei lá, pergunta a algum amigo seu quem te chamou para pregar, tá certo? Tenta saber quem é o pastor, vê se tem algum vídeo de alguém pregando lá, tá? Porque alguém pode chamar a sua atenção no final do culto. Quando um amigo meu, ele pregou uma mensagem alegórica que na assembleia ele explodia. Ele pregou essa mesma mensagem numa presbiteriana. No final do culto, o pastor chamou a atenção dele e falou, meu filho, o que você falou aí é pura alegoria, você tem que estudar mais a Bíblia. Entendeu? Então a minha mensagem aqui é para te ajudar, tá certo? Mensagens expositivas. Você pode pregar na assembleia, que aceita também, assembleia batista, principalmente na presbiteriana. Nunca pregue uma mensagem alegórica na presbiteriana, tá certo? Pregue sempre uma mensagem expositiva. A mais difícil de se elaborar, infelizmente, é a mensagem expositiva, né? E quando você estuda todo aquele aparato, todo o arcabouço histórico, você entende o que o texto está falando com você. Isso que eu falei agora de 1 Coríntios a respeito da loucura. Tá certo, gente? Talvez, se vocês quiserem, eu faço mais um vídeo mais para frente, ensinando vocês a elaborarem tanto uma mensagem temática, uma mensagem alegórica e uma mensagem expositiva. Tá certo? Lembrando, gente, vocês aprendem aqui para se tornarem sempre uma pessoa melhor. Tá? Espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Até a próxima e tchau, tchau.